Você está ligado no programa Arte na Mesa, um programa de conversa sobre arte e música, principalmente. É um oferecimento da Rádio NASP, Acarte e Icon. E nesse programa de hoje, eu vou chamar um músico que é compositor, regente, cantor, louvador. Daniel Salles, seja muito bem-vindo. Obrigado, Reg. Louvador. Você gostou? É gostei. Olha, Gostei. use, Novo porque título. eu acho que se aplica, né? Aplica Mas antes de chegar no louvador, eu quero voltar lá no começo. Eu tenho uma pergunta, a minha primeira pergunta é, você toca violão, né? Todo mundo que te conhece sabe. Você começou pelo violão? Comecei pelo violão. E fiquei pelo violão também. Não avancei pra nenhum instrumento. Foi um amor, assim, forte. Meu pai me ensinou a tocar violão. Eu tinha 7 anos de Nossa, idade. bem cedo. Meu pai tinha um violão amarelo que ele mesmo pintou, Não brinca. acabando com o som do violão. Sim, ficou bonito e o som ficou um pouco comprometido, mas... Todo invernizado. Mas o violão você ficou. lembra do amarelo. Mas eu me lembro do violão amarelo, onde meu pai me ensinou a tocar. E eu aprendi, tinha lá os meus 7 anos. E de lá pra cá, nunca mais parei. Agora, a gente tem o violonista que tem um pendor, né? Sei lá, uma tendência para fazer música instrumental, e a gente tem o violonista que usa o violão para compor e cantar. Antes de você compor, de repente nessa infância aí, já era comum para você tocar e cantar? Porque você tem uma facilidade muito grande, né, com o canto, então eu imagino que também vem da infância. Eu comecei a tocar e cantar aos 11 anos, Tá, quando eu comecei a compor. entendi. Eu tinha 11 anos. Era aquelas composições... Primeiras ideias, as assim. primeiras coisas legal. ali. Peguei um texto da minha mãe, musiquei e tudo mais. Minha mãe também gosta de música, de arte. Então, a partir dos 11, eu me lembro de começar a tocar e cantar. E tocar na igreja. Entendi, Tocar na isso igreja, eu ia perguntar. acompanhando. Onde que estava acontecendo isso? Lá em Recife? Lá em Recife, eu não sou de Recife, eu nasci no Rio de Janeiro, em 1982, mas com 8 anos, meus pais voltaram para Recife, que é a terra deles. Entendi. E eu fui pra lá com Eu 8 sabia que anos. você tinha uma coisa com o Rio e agora que eu tô entendendo Nasci no Rio, exatamente. no Hospital São Lucas, em Copacabana. Eu lembro desse hospital. Eu morava no Rio em 82, Sim. quando você nasceu. É. Olha só. Eu com 8 anos... Não, mentira, eu mudei pro Rio em 83. Olha aí, com 8 anos, meus pais voltaram para Recife. Isso era em 1990. E a gente já cantava na igreja, já tinha experiência de cantar. Eu cantei, comecei a cantar, eu e meu irmão, eu tinha 3 anos, meu irmão tinha 4 anos. A gente já cantava na com a minha igreja. irmã também. A gente já tinha um quartetinho. Seus pais botavam vocês ou vocês queriam? Porque no Meus meu caso pais- eu ia obrigada. Meus pais cantavam com a gente junto. Ai, que bonito. Nós éramos um quartetinho, assim, sabe? Era o Quarteto Sião. Sério? Tinha nome e Tinha tudo? nome, com o violão amarelo do meu pai. Ele tocando? Ele no tocando, início? ele tocando. Entendi. Ele tocando, ele tocava todas as músicas com os 3 acordes dele lá, básicos, assim, segundo, quinto, primeiro E deu. E tocava tudo, assim, entendeu? Não, o violão é um instrumento maravilhoso, muito versátil, né? E aí a gente cantava na igreja, já tinha essa experiência, e aí com 7 comecei a tocar, aprender o violão, com 11 eu já tocava na igreja. Já acompanhava as pessoas, ia junto ali dos outros. E esse momento, você tá começando a fazer suas experiências e tudo, mas quando você canta na igreja, o que você tava cantando? Você lembra? Olha, eu cantava muita coisa. Tinha muita coisa na época de música infantil, que tinha uns grupos... Tipo Cá Entre Nós, esses Cá aí? Entre Nós é mais Integração recente. Cá Entre Nós é mais recente. Naquela época era Cante Conosco. Ah, tá. Era o Expresso Trem Feliz do Integração. O Prisminha vai surgir um Que tempinho tinha o depois. Integração Júnior, né? Que fazia. Integração Júnior. Gravou Que fazia, vários. tinha vários trabalhos desse tipo. Tinha Zilda Canta e outras coisas mais. Só que a gente cantava os hinos da igreja, do Inário mesmo. Ah, tá. Era o Cantai ao Senhor na época. O Inário que era daquele tempo. Daquele tempo. Então a igreja cantava e a gente ia cantando junto, ia tocando junto, ia Você fazendo tocava som junto. para a congregação Tocava, também? tocava.
Mas era assim, tinha uma banda ou só tinha o violão, não tinha piano? Naquela época não tinha muita cultura da banda, não. Era uma coisa muito pra frente, muito mística, Muito moderno. Muito moderno na época, não podia. Então a gente... Mas tinha piano na tua igreja? Porque eu lembro de viajar pelo Brasil e ir em muita igreja que não tinha instrumento. Na minha igreja, na igreja lá no Recife, quando a gente ia, tinha um tecladinho Cássio. Um lambento, assim, bem xing-ling, bem ruim pra caramba. Com aqueles timbres... Eram jogados naquela caixa Lesson. Aí a qualidade a coisa era fantástica. E aí o que acontecia? Tinha um camarada lá que tocava, ele era meio que a referência musical da igreja, ele tocava com os 3 dedinhos dele assim no teclado, colocava uns timbrezinhos ali. E aí o microfone também era Lesson, né? Era do Lesson também. Era a lição daquele que ficava com a marca, o DNA de todo mundo ficava no microfone. Sim. Então, tipo, ele tocava e a gente ia junto ali atrás dele e acompanhando. Que legal, já são 2, né? Já eram 2. Já é o começo da coletividade. Já tinha uma noção, assim, de tocar junto, de acompanhar a igreja, essa noção de acompanhamento. Nem todo músico tem essa noção de acompanhamento. Às vezes ele toca, acha que ele tá sozinho. Concertista, né? Concertista, entendeu? Mas o acompanhamento é outra coisa. Você espera a igreja, você vai aprendendo, você induz a igreja nas tonalidades, quando você quer subir de tom, enfim. Então, nessa época foi uma grande escola. Escuta, você gravou não, vamos um pouco antes de chegar em gravação, você cantou composição sua antes de sair de Recife? Porque você já estava experimentando, mas você teve coragem de... Cantei, era uma composição minha, a princípio era uma letra da minha mãe com música minha. E aí a gente tinha um quartetinho lá, eu fazia... Já o Sião ou o outro? O outro quarteto. Era um quarteto de crianças. Todo mundo criança. Adolescente. Todo mundo pré-adolescente. Entendi. Eu cantava o baixo nessa época, pra você ter ideia. Mas a gente cantava assim, uns 4, 5 tons acima do original. Claro, né? claro. Então a gente cantava os favoritos, o Arauto do Rei, cantava... Bonitinho. Todo mundo, só que 4, 5 tons pra cima. E aí chegou uma época que eu falei assim, dá pra compor, dá pra fazer, né? E eu comecei a escrever música pra esse quarteto cantar. Então a gente misturava com as coisas de Arautos que a gente já cantava e com essas músicas que a gente ia fazendo e tudo mais, entendeu? E essa primeira música que eu fiz foi de uma letra da minha mãe. E aí depois foi uma das únicas parcerias que eu fiz na vida, assim. A maioria das suas coisas a maioria das minhas músicas é letra e música, é tudo letra e música, arranjo junto. Escuta, assim, eu sei que o Clevinho é teu amigo e ele tinha uma relação com algum grupo, essa coisa de... O fim, assim, dessa fase dos conjuntos. Você também cantou em conjunto lá em Recife? Eu cantei. Porque lá tinha alguns fortes, né? Tinha. Eu cantei num grupo Cantos, era um sexteto misto. 3 meninas, 3 meninos. 3 meninas, 3 meninos. E a gente arriscava fazer coisa, cada um na sua voz, tipo Take Six, assim. O Clevinho era fissurado pelo Take Six. Sim. E Heritage Singers, né? Sim. E eu já compunha tudo mais, eu compunha, fazia a letra e a música, e o Clevinho fazia o arranjo. E a coisa ficava assim, a gente abria, era gostoso de ver, era gostoso de ver. E nessa época a gente tinha um patrocinador nosso lá, que tinha uma van, a gente ia pra cima e pra baixo de van. Olha, que legal! E rodamos Recife. Nossa, minhas primeiras cantorias, com 13 anos, eu paguei o ônibus de link. Quando era do quartetinho, lá na igreja do Ibura, no Recife, do quartetinho, a gente pagava pra cantar. A gente pagava a passagem do bolso, ninguém dava nada. E era assim, mas já no grupo, já tinha essa logística. Uma pessoa que viu o potencial, né? Exatamente. Que existam sempre mais essas pessoas, existam mais. Ele investiu o dinheiro do bolso, gravamos CD, gravamos fita antes, na época. No tempo do cassete. Não, escuta, deixa eu só parar aqui pra falar que Clevinho, eu falei Clevinho, né? Pra pessoal é Cleverson Pedro.
Cleverson Pedro. Hoje maestro na FAAMA. Sim, hoje está lá na FAAMA. E nós somos, assim, conhecidos, amigos, irmãos, desde 92, 93, por aí. Ou seja, vocês eram crianças, né? Nós éramos crianças. O Clevinho saía da zona norte da cidade para ir para a zona sul, onde eu estava, só para ver o quartetinho que a gente tinha. E o Clevinho, nessa época, já era um fenômeno do piano. Sim. Ele tocava... Era meio óbvio que, ele tocava as aquilo coisas, veio logo na infância. Ele né? tocava as coisas do Jader, assim, ele copiava tudo que o Jader fazia, ele copiava. Os acordes que o Jader montava, ele copiava. Entendeu? Ele aprendeu... E é uma escola, né? Porque eu acho que a gente, musicalmente, não tem música sem referência, a gente é um produto daquilo que a gente escuta, né? Então, aquilo que os seus pais... tocaram quando você estava na primeira infância, e aí depois você começa a escolher. E falando nisso, abrindo um parênteses aqui, meus pais são os principais responsáveis por eu ter ingressado nessa coisa da música. Primeiro, meu pai me ensinou a tocar violão. Sim. Minha mãe me ensinou a cantar. Escreveu uma letra para você fazer letra para eu fazer música. E todos os dias eram regados a discos de vinil, tocando na vitrola. A gente não tinha nada, a gente era pobre pra caramba, mas tinha música. Todo dia. E era das mais variadas, dos mais variados estilos, desde... A gente ouvia Arautos do Rei, ouvia Prisma, ouvia Integração, ouvia... me fugiu o nome agora aqui, mas tinha de quarteto, de grupo, até solistas antigos, tipo Osés de Paula, Luiz de Carvalho, ícone, né? Álvaro Tito. Luiz de Carvalho, acho que gravou as primeiras músicas assim. É um ícone com ritmo brasileiro, Sim, com violão em música cristã. Luiz de Carvalho é um ícone da música cristã no Brasil. Sim. Osés de Carvalho, Osés de Paula é outro. Álvaro Tito, Matos Nascimento, tinha um... Álvaro Tito é uma excelente referência para o seu naipe, né? Para a turma do agudo, né? Do agudo. E outra, essa turma fazia melisma muito antes de surgir Leonardo Gonçalves. Não, eu não sei por que as pessoas querem dizer que foi ele que começou, porque, né, melismo... O Matos Nascimento já fazia... O Handel escreveu exatamente, melismo. Mas assim, na música gospel brasileira, Álvaro Tito já fazia isso há muitos anos atrás. Então, essas referências todas a gente foi crescendo e ouvindo. Tinha um... músico, tinha um cantor, acho que era mexicano, Danny Barrios. Esse eu não conheço. Esse que cantava em português, em portunhol, assim, ele fazia... Cara, e cada música que a gente foi ouvindo, aquilo ali, eu fui sendo alimentado por aquilo todos. Tinha uma cantora chamada Genise Torres, que era uma sumidade, assim, cantava meio lírico, meio uma coisa assim, tá. erudita, era bem comum naquele tempo, muito né? comum naquele tempo. Hoje em dia a gente não ouve mais essa referência, mas a gente mais. ouvia de tudo, cara, de tudo. De tudo. Meus pais, sempre que podiam, compravam um disco novo, ou pegava de alguém, havia muito empréstimo. Gravava um cassete e devolvia, né? Tinha muito isso, né? Sim, tinha muito eu isso. lembro. E a gente foi regado à música. Isso eu devo aos meus pais, com certeza, devo aos meus pais. Isso é uma coisa legal para quem tá ouvindo, né? A importância que os pais têm na construção, né, da vida profissional dos filhos. Minha mãe, a minha musicalização foi com a minha mãe, né? E minha mãe lamenta até hoje porque ela queria colocar a gente no piano, mas ela não tinha dinheiro para isso. Mas o violão amarelo, o violão amarelo foi por isso que foi o único instrumento que a gente foi desenvolvendo, sabe? Mas a gente não tinha... Eu lamento muito até hoje de não tocar piano. Essa é uma das minhas frustrações musicais. Cara, mas aí, quando seus filhos crescerem, de repente... Né, eu tô fazendo baixo agora, então você começa a fazer piano.
Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. A cabeça fica meio lenta. Eu tô bem mais velho que você, então. Mas eu quero saber agora como é que surgiu o NASP na sua vida, né? Porque eu acho que a sua vinda pro NASP, ela é importante em muitos sentidos e especialmente colocou a tua música num ambiente totalmente diferente daquele que ela já estava sendo encaixada, né? Como é que veio o NASP foi assim, o Daniel Salles fazer música? A minha música chegou primeiro no NASP do que eu. Ah, legal. Minha música chegou aqui primeiro. Através do Jairo Souza. Jairinho, lembro. Meu amigo, assim, de longa data. O Jairinho... Lembro, e tenho encontro com ele até hoje. Tem uma influência gigante na minha vida. Ele me mostrou um VHS do Ron Kenoly. E eu falei assim, eu quero ser isso aí. Eu quero ser isso aí. E depois que eu vi Ron Kenoly num show chamado Sing Out. Eu já assisti ele, não sei se foi esse, mas ele era um cara que falei tinha assim, uma eu quero interação com... Eu quero ser isso aí, eu quero ser ministro de louvor. Quando eu vi o VHS na época. Sei. E aí o Jairo me mostrou isso tudo. E o Jairo gostava muito das coisas que a gente fazia, das músicas que eu fazia. O Jairo estudava na FADBA, no antigo IAN. Tá. E ele ia de férias para Recife. E aí, como ele não tinha muitos amigos em Recife, a mãe e o pai dele me convidavam para passar as férias na casa dele. Ah, olha só que legal. Eu já aproveitava, filava uma boia, porque não tinha, né, não tinha muito recurso. E a gente desenvolvia aquela amizade ali, ficava trocando ideia e ele me mostrava as fitas, me mostrava as coisas da atualidade, as coisas dos Estados Unidos, o que estava rolando de música nos Estados Unidos. Ele tinha acesso a isso tudo lá no IAN. E aí, eu já fazendo música por aqui, e ele vinha de lá, me mostrava as coisas e ao mesmo tempo ouvia as minhas músicas. E teve uma música em si que eu já tinha feito lá no Recife que foi gravada por um cantor chamado Ivalber Agostinho, um cantor de Recife, e ele gravou e foi tema do disco dele. A música se chamava Cenas do Mais Puro Amor. Era o nome completo o nome anterior, o CNPJ completo da música era Cenas Mais Puro Amor. E aí o Jairo pegou o playback, na época ele não achou o cantado, ele pegou o playback e trouxe aqui pro NASP. Ele já tinha trocado saiu da FADBA, do IAN, e veio pro NASP fazer teologia aqui, jornalismo, se eu não me engano. Acho que ele fez as duas coisas. Isso, os cursos eram híbridos ali, né? Então aí ele veio e mostrou pro Linneu. Ele cantou pro Linneu. Ele soltou o playback e cantou pro Linneu. Aí o Linneu gostou da música na hora e falou assim, quero gravar esse negócio. De quem é essa música? Aí, de um amigo meu. Aí já começou a se falar no meu nome. E aí em 2004, final de 2004, outubro de 2004, era ano de eleição, outubro de 2004, e eu cheguei aqui no colégio de paraquedas. Eu adoro essa história. Cheguei de paraquedas, clandestino no dormitório masculino, dormindo escondido com os amigos. Arrumavam ali pra mim, tudo mais. Vamos explicar, né? É que assim, ele não tava matriculado, né? Então, aí, clandestino nesse sentido. Prepa Joaquim ainda não estava me caçando. Prepa Joaquim me caçando, e eu escondido ali e tudo mais. E aí eu me lembro que nessa época, o coral universitário estava viajando para o Espírito Santo. O coral universitário e Novo Tom foram para o Espírito Santo. E aí eu falei para um amigo que me ajudou aqui, o Bruno Guzmão. Eu falei para ele assim, mano, me põe nessa viagem. É minha chance. Eu já tinha o Linneu como referência. Linneu e Valdeci já eram referências para mim. Claro. Porque um fazia música, o outro fazia letra. E aí eu costumava dizer que eu era a junção, resguardadas as devidas proporções. Eu era uma junção de Linneu com Valdeci, porque eu fazia música e letra. Salles... O todo. Exatamente, porque eu fazia letra e música, nesse sentido. Sim. E aí, Linneu já era uma referência pra mim. E aí, eu sabendo que era ele que estava conduzindo a viagem, eu falei, me põe nessa viagem. E aí, eu entrei na viagem, a Jeane, na época
que era A contralto? a Jeane, que casou com o Manolo. A Jeane me colocou ali, né? Me inscreveu na viagem, arrumaram um jeito de pagar e eu entrei. O Bruno pagou e eu entrei. Fui no busão. Cara, naquele busão aconteceu assim de tudo. Eu saí zoando todo mundo, brincando com todo mundo, fazendo música com um monte de gente e mostrando as coisas. E o Linneu olhando. E aí o Linneu bateu no meu ombro assim, você que é o autor de cenas, né? Aí eu todo... Massa pra caramba. Quero gravar. Isso aí, em 2002, foi 2002 não, desculpa. 2003, esse disco. Ou 2000... Esse disco, 2005. Foi gravado em 2004, eu acho, mas saiu em 2005. Isso, eu confundi com 2002, porque em 2002 o Linneu foi com o Novo Tom lá em Recife. Eu lembro, eu tava nessa viagem. Era na época do Pode Cair o Mundo, tudo mais. Eu cantei com o Léo naquela ocasião. Foi antes do Pode Cair o Mundo ter sido gravado. Nesse tempo, ele só tinha o Melhor Lugar do Mundo. Exatamente. O primeiro disco dele. Exatamente, o melhor lugar. Era isso mesmo. O melhor lugar era o disco, 2002. Aí tinha o Falar com Deus, Cristo, tudo nesse isso aí mesmo depois, disco. né? Isso não, Falar com Deus não Pode Cair o Mundo. Ali tinha melhor Lugar, tinha Deu uma Chance. Isso. E Cristo é pão faminto. Viver pra servir, que a Joyce Solava. É verdade. Então, aí, em 2002, eles foram em Recife e eu canto com o Léo, o Creio em Ti, um dueto que tinha. Eu lembro desse, que o Léo tinha gravado com o Sérgio Saaz. Então, eu cantei com ele naquela ocasião, e aí já ficou aquela coisa assim, né? Poxa, que legal, que bacana. E eu sempre sonhando, já sonhava em estar no NASP. E vir pro NASP, era 2002 isso. Eu só consegui chegar 2 anos depois. De paraquedas. Quem sonha sempre alcança. Isso é uma lição pros ouvintes. Eu cheguei 2 anos depois daquele encontro lá, cheguei 2 anos depois. Na época, inclusive em 2002, a gente mostrou o nosso grupo Cantos pro Linneu. O Linneu gostou da harmonia que a gente fazia, tudo mais. Sabe? Pegamos autógrafo de todo mundo. Naquela época, eu dei um disco meu do nosso grupo. A gente tinha um grupo Cantos e o Cantos tinha gravado um CD bem de um jeito assim... Artesanal. E aí eu autografei o disco e dei pro Valdeci. E falei pro Valdeci assim, olha, eu te dou um agora e depois você me dá um do Novo Tom. Não, tá bom. E ele me deu, É verdade? Ele me deu depois autografado por todo mundo, tudo mais. Aí ele lembrou de mim quando ele foi em Recife. Enfim, foi nessas circunstâncias assim. Aí cantamos, 2 anos depois eu chego no NASP com a minha música que já tinha chegado antes, com cenas que já tinha chegado antes. E cenas meio que abriu a porta, assim, aqui. E aí foram vendo outras músicas que eu tinha, outras coisas foram acontecendo. Daqui a pouco eu virei regente do Coral Jovem, aí coloquei outras músicas. Aquele disco que vocês gravaram Vocês tinham uma parceria, o Delmar, né? Delmar éramos eu e o Delmar de regentes e o Clevinho no piano. O Clevinho estava no IAN, aí saiu do IAN em circunstâncias que não podem ser reveladas aqui. Impublicáveis. Eu nem sabia dessa história. Ele vem, aí eu falei... Ele chegou 1 ano depois de você ou 2? Ele chegou, acho que 1 ano. Porque eu me lembro que ele se formou em outra... Ele chegou 1 ano ou 2 depois de mim. 1 ano, eu acho que foi 1 ano. Aí eu falei, vem pra cá agora. Vem pra cá. E aí tava tendo uma semana de oração com o pastor Venefrides. Que era aquela que todo mundo cantava a mesma música. Eu cantei também um dos dias. De quem? Isso é teu? Não, essa música, não sei de quem é essa música, também não sei, não lembro. Mas o Ronaldo Arco tinha gravado essa música. Ele gravou. E aí nós fizemos um arranjo, eu e o Clevinho. E numa terça-feira, se eu não me engano, eu tava escalado pra cantar, no apelo dele. E aí, naquele dia, Reg, o Clevinho não errou um acorde sequer e eu não errei uma nota sequer cantando. Um negócio assim de Deus. Não errei nada. Interpretação assim, lisa. E o Clevinho, quando nós terminamos, um olhou pro outro assim, e a gente, caramba. E aí
com o arranjo que a gente fez, o Linneu já grudou no Clevinho e falou: que isso aí, cara, que você fez aí? O homem dos acordes impossíveis, o Linneu falou pro Clevinho. Aí o Linneu falando isso é estranho, né? É estranho, né? Porque os bem impossíveis ele gosta. Ele gosta, né? E aí o Clevinho, daquele jeito dele, ficou todo envergonhado. E aí, ali o Linneu conheceu o Clevinho. Entendi. E aí já chamou pra trabalhar junto, já tudo mais. Aí o Clevinho já veio pro Coral Jovem, já colocamos ele ali. Eu tinha uma moral de aluno bolsista, que eu era o monitor do masculino, né? Trabalhei na limpeza. Você trabalhou em tudo, que eu chamava de engenharia sanitária. Como tornar a limpeza uma profissão tinha mais que ter outra perspectiva. Tecnológica. E eu trabalhei na limpeza, eu trabalhei na monitoria da madrugada, que eu dizia que eu era o reitor do NASP. Porque de madrugada todo mundo dormindo. Sim, você ligasse, tava mandando. falava comigo, amigo. Sim. Quem mandava era eu na madrugada. E o telefone, inclusive, em vez de ir pra telefonista, caía vinha falar, pra mim. Então, da meia-noite às 5, o reitor era eu. Entendeu? O reitor era eu no negócio. Entendeu? E aí, na época, a professora Persília, que era ela era do que definia as bolsas, exatamente. Né? Ela colocou o Clevinho pra trabalhar na serraria, ó. Não. Eu liguei pra ela. Professora, esse menino toca piano. Já imaginou esse menino passando uma madeira na serra? E a serra cortar um dedo desse menino, professora, a senhora vai se sentir culpada. Não faça isso. Ele tem que trabalhar na música. Sim. E ela se convenceu. Ai, que bom. E trouxe o Clevinho pra produção musical. Hoje em dia isso nem seria possível, né? Por questões de segurança. Por questão de segurança. Né? O MEC não... Mas você veja a história. Mas né? é assim, a pessoa quando precisa de dinheiro para estudar, ela vai fazer qualquer coisa, né? Bom, você sabe que o nosso tempo já acabou, pois né? Pois é. Nós nem pudemos... Eu pus aqui, ó... Faz um resumo do que você fez depois da formatura, mas vai ter que ficar pro programa 2, porque o seu resumo vai dar meia hora, né? Porque você já tá formado faz quanto tempo? Eu formei em 2007. Então, olha quanta coisa 2008 Curitiba, passei 4 anos e meio lá. Não fala, eu quero detalhes. Vai ter que ser outro programa. Programa Daniel Salles 2, segundo capítulo. Daniel, muito legal ouvir as suas histórias. Eu acho que elas são uma inspiração para tantos meninos e meninas que estão por aí, né, no Brasil, talvez sem achar que tem condição, né, de almejar fazer os sonhos delas e tal. E eu digo das dificuldades mesmo, né, que você passou. E você foi eu acho muito legal que você... Foi assim, de peito aberto, eu não tenho dinheiro para me matricular, mas eu vou, e aí começou a trabalhar, e aí conseguiu fazer o curso, maravilhoso, muito obrigada por compartilhar. Os seus filhos, seu filho maior tá da idade que você tinha quando você estava começando a compor. Começando a compor. 11 anos meu filho tem. O mais novo tem 7. Uma graça os dois. Cara, bom demais conversar com você. Você que está assistindo a gente ou que está ouvindo a gente, siga a gente nas redes sociais, fique por dentro de tudo que está acontecendo, saiba quem mais vai estar por aqui, quando o Daniel Salles capítulo 2 vai acontecer. E você pode fazer isso se você está no YouTube, você está vendo aí as nossas redes sociais. E se você está no rádio, por favor, acesse via @acarte_unaspec ou @unaspbr ou @unaspc. Por essas redes sociais você fica sabendo de tudo que acontece aqui na Rádio Unasp e de tudo que acontece no Unasp. Um abraço para você.